meu herói! Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Meu Herói Pode, podcast oficial do Meu Herói Entretenimento com patrocínio da editora Quimera. Galera, gostaria de avisar que esse podcast é seu, tá? O motivo de estarmos aqui, galera, é por você. Eu, Vanderlei, o Vini aqui, nós viemos para trazer entretenimento e cultura e conhecimento sobre a cultura pop, né? Especialmente para você. Então você tem uma responsabilidade sobre as nossas vidas, sobre este momento, né? E a vida, galera, a gente sabe que é compartilhar. Então estamos construindo, galera, uma comunidade. E o nosso objetivo é compartilhar essa nossa paixão por cultura pop e brazuca. Então, vem conosco, tá? Por isso, galera, isso significa poder. E seu poder é compartilhar isso conosco. Então, aproveita aí. Esse tema é muito importante. Também compartilhar com os amigos. Curtir. Aproveitando, galera, para falar sobre isso. Por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente está falando de um tema muito interessante que hoje, que é... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Aranhaverso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? O amigão da vizinhança. A gente vai falar hoje sobre Homem-Aranha. o Aranhaverso. Spider-Man. Galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Elian, com 2 L's. Estamos aqui com o nosso amigo Vanderlei Sadak. Pode falar, Vanderlei, por favor. Vanderlei Sadraque aqui da editora Quimera. Galerinha, fica ligado, compartilha, divulga. Isso vai ser top hoje, hein? Vai ser Miranha. Nosso amigo Vini Z. Fala, galera. Aqui é o Vini Miranda, também conhecido como Z. E estamos aqui para falar de Homem-Aranha do Aranhaverso. O multiverso, o herói é tão bravo que ele tem até o seu próprio multiverso. É. Então, galera, é isso. Estamos começando este 6º episódio. Lembrando que a gente tem outros episódios já. A gente falou sobre Cavaleiro do Zodíaco. Duas vezes. Duas Duas vezes. vezes. Falamos sobre Guardiões da Galáxia. Uma vez. Falamos também sobre Pokémon, não. Foi Não, sobre o Pokémon. Pokémon. Mario. Você quer um podcast Quer sobre Pokémon? Pokémon? A Já gente foi faz. a A gente sugestão. faz. Pikachu! É. E isso porque sugerir o seguinte: você pode ter o poder de sugerir, né? De compartilhar isso, galera. Tá em suas mãos. Sugerir tá em suas mãos. O poder que você tem lá é sugerir, compartilhar e comentar. Pode comentar lá E também. espalhar a palavra. Com Isso certeza. E se inscrever no canal. Se inscreve no canal aí. Nossa! Porque a gente não falou, né? O nosso lema. Aqui é o meu herói pode. Porque o seu herói pode. O meu pode. O nosso também pode. Aê! É isso, galera. Vamos entrar aqui no universo do Homem-Aranha, né? Através do universo, né? Compartilhado das aranhas aí. Multiverso. Isso. Galera, então é isso, né? Eu sou Elian, com 2 L, já falei sobre isso. Apresentei aqui meu amigo Vanderlei e nosso amigo Z. Isso para dizer o seguinte: curta essa live, compartilha com os amigos, use seu poder de compartilhar, de divulgar com a gente aí, tá bom, galera? Então estamos nas redes sociais, estamos no TikTok, estamos pensando em divulgar também no TikTok, Estamos tá? em todos os cantos. Isso, estamos no Twitter e estamos também no Procura lá, Instagram. meu herói. no YouTube. Meu herói, em todos os cantos tem meu herói. Isso aí. Rede social. Galera, vamos começar então. Hoje a gente vai falar sobre animação, a gente vai falar sobre os 2 filmes que estão lançados, sobre live action, vamos falar sobre os quadrinhos, vamos falar sobre game, então fica ligado que é tudo sobre Homem-Aranha. Homem-Aranha. Tá bom? Isso porque o Elian, com 2 L's, achava que o tem Aranhaverso conteúdo. era só uma história em quadrinho só que virou animação. Não é bem assim que a banda toca não, rapaz. Pois é. Eu vou fazer o seguinte, tá? Pode ser sorteio? Pode ter sorteio logo de cara? Sorteio? Pode sortear. Sortear aranha. Então vamos fazer o seguinte, quem comentar primeiro lá, tá? Nesse podcast, não importa o dia que você for assistir, comentar lá aonde surge, né? Ou em qual filme do Homem-Aranha tem o trechozinho que o cara fala assim: uma aranhazinha subiu pela parede, veio não sei o que, derrubou a aranhazinha. Eu sei. Com a voz assim bem. Quem foi o ator e qual filme foi que rolou isso? Pronto, acabou. Ó, ficou sob essa responsabilidade, hein, Vai Vanderlei? ganhar uma revista da História Quimera. Por que Compromisso. Por Tem que- que ser do Aranha. É o universo do Homem-Aranha. O Vanderlei já tá mostrando aqui que ele tem poder e ele tem responsabilidade. E você também tem. É só E a gente entrar lá vai e cobrar. comentar. Sabe por quê? Nós temos também o nosso Homem-Aranha brasileiro, né? Lagarto Negro. Temos o Lagarto Negro. A gente vai. E detalhe, no próximo bloco a gente vai falar sobre os heróis BR, né? Que tem inspiração, que não sei. É brincadeira, galera. Ele não é o Não é não. Homem-Aranha, tá? Gabriel, Mas- foi só brincadeira, tá bom, meu mas a amigo? gente tem o Aranha Red. O Aranha Red existe. Então, o Aranha Red existe sim. Vamos lá, Obrigado. sem brincadeira, vamos?
Galera, parada. então, é brincadeira, tá? A gente tá aqui falando sobre podcast, dizendo que a nossa comunidade está crescendo, galera. Então aproveita, tá? Aproveita e compartilha essa live aí com todos os seus amigos. Estamos @meuherói nas redes sociais. Lembrando também que tem galera já comentando, sugerindo temas para nossos podcasts aqui, né? E o nosso Afonso Augusto sugeriu falarmos sobre super-heróis indígenas brasileiros, que acho muito interessante. O que vocês acham sobre esse assunto? Próximo a gente vai Eu acho um tema muito interessante. Muitos super-heróis aí, né? Abrange até pra gente falar de personagens indígenas que não são brasileiros. E temos o brasileiro, Então pode Flecha mandar. Vermelha, né? Então manda Flecha Vermelha. manda sugestão aí. Guarupi. Faça como o Afonso, manda sugestão. A gente vai submeter aqui ao conselho, ao conselho do meu herói. Conselho da Quimera. Conselho Quimeriano. Vamos falar de aranha. Vamos falar de aranha. Esse é o nome bom, em série MT Universo, Conselho Quimeriano. Gostei disso. Assim, um conselho quimeriano e detalhe. E a gente vai falar depois, no próximo bloco, sobre o Quimera Verso. Isso aí. Se o Homem-Aranha tem universo compartilhado, a Quimera também tem. Não, Isso aí, ó. Você vai ficar atrás, não, rapaz? Não, a Marvel brasileira não A pode Marvel ficar por brasileira não fica trás. atrás. Tem Quimera Verso também. Aguarde no próximo bloco. Fica com a gente pra saber sobre o Quimera Verso. Vamos sobre a aranha aí. Vini Miranda vai trazer aí as novidades aí, falar um pouquinho, né, Vini? Sim. Galera, esse podcast vai ser dividido em 2 blocos. No segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre super-herói brasileiro, cultura brasileira. Então fica ligado aí, tá bom? Vamos começar falando sobre o Homem-Aranha. Vamos começar por onde, exatamente? O início de tudo, né? Então, o início de tudo, o Aranha Verso em si surgiu nos quadrinhos, né? Eu acho que lá pra 2015, se não me engano. Foi, 2015. Mas assim, antes disso, rolou um crossover de variantes, né? Agora todo mundo chama personagens de outros universos de variantes, né? A Marvel criou essa tendência, o que é bom, porque a gente tem um termo pra falar. Rolou esse encontro de variantes do Aranha lá nos anos 90, na série animada dos anos 90, vocês assistiram, né? Eu lembro que tinha o Peter Parker aqui com a cara de adulto, mas se passando por adolescente, né? Porque o Homem-Aranha é um adolescente, né? Não, mas nessa série ele é um adulto, ele tá até na faculdade. Sim, mas a dublagem, tipo, eles colocaram a voz, a ideia era passar... É porque antigamente os desenhos eram muito feições de adultos, né? Então... Não, até isso sempre foi assim. O Homem-Aranha, ele só foi desenhado corretamente quando estava na mão do Steve Ditko, né? Que desenhava, que o Stan Lee falou, né? Ele é um adolescente. Então você desenhou. Mas depois, quando acho que 3 ou 4 revistas depois, eu não falo com precisão, mas eu sei que os outros desenhistas desenhavam o Homem-Aranha com um braço dessa largura, mano. O cara não, assim, pegava o Superman de porrada. Né? Mas o Homem-Aranha cresceu ao longo dos anos também. Ele se tornou mais velho, a história saiu da história de colégio e passou a ter temas mais adultos. Inclusive, muita gente hoje em dia quer que isso casou, separou, casou de novo. Inclusive, muita gente quer que o Homem-Aranha seja adaptado no live action, tendo essa fase da vida, né? O pessoal que meio que cansou do Homem-Aranha no colegial. Mas essa é a proposta aí da Marvel, que pegou lá com a Sony, já botou um garoto novinho com cara de moleque, já quem sabe, botou na escola, começou aí nessa pegada. Porque quando a gente apesar que quando eu tava lá tá dentro do tema ainda, né? Mas aquela pegada lá da Fox, ele também começou na escola também, né? Ele tava estudando, não tava? Na origem? Não, na série animada ele tava na faculdade. Tava na faculdade já, né? Mas assim, voltando à origem. Esse Aranha Verso original, né, que a gente pode chamar assim, surgiu no finalzinho dessa série animada, que rolou aquele crossover com vários heróis, né? Vocês lembram? Que foi meio que uma adaptação do Guerras Secretas dos anos 80. Que aí reuniu o Capitão América, Quarteto Fantástico, Tempestade, o Homem de Ferro também tava lá, e mais uma galera lá. E, depois desse arco aí, rolou um último arco, que é justamente um arco onde o Homem-Aranha encontra várias versões de Homem-Aranha ainda de outros universos. Não, versões não, variantes. Variantes. Agora eu gostei. Você deu corda pra mim, agora eu não vou chamar de como é o nome que você falou? De... Versões. Agora é variante. Vamos pegar que a Marvel deu aí. Alô, Kang, né? É Marvel, né? É Marvel, então é Marvel. Mas será que ela registrou isso aí? Variante? Que agora é variante. É variante minha. Não, e depois do coronavírus, então, né? Tantas variantes. Variante. A gente vai descobrir se eles registraram quando a DC começar a usar também. Termo variante, né? É verdade. Agora, nesse crossover tinha
o Homem-Aranha com uma armadura prateada, que é a armadura Mark I. Caramba, no desenho? Tinha o Homem-Aranha com os 6 braços, que também virou icônico. Que era um... Tinha o Homem-Aranha com os tentáculos do Dr. Octopus. E tinha também um Homem-Aranha que não era herói, ele era um ator. Inclusive, meio que rolou uma metalinguagem que esse Homem-Aranha ator, na verdade, é como se ele fosse o Homem-Aranha do nosso universo, porque no final, o Aranha vai para o universo desse Homem-Aranha ator e encontra o Stan Lee. Meu Deus. Foi o A Stan último... Lee aparece nesse episódio também? No último episódio, foi um arco. Foi um arco de uns 3 ou 4 episódios, e o episódio onde o Stan Lee aparece foi o último da série inteira. Esse foi o último arco da história dessa animação. E assim, resumindo, a história desse arco aí da animação é essas variantes do Homem-Aranha se juntarem para derrotar uma variante maligna do Homem-Aranha que tinha sido dominada pelo Carnificina, pelo simbionte do Carnificina. Que não deixa de ser uma variante do Homem-Aranha, né? Que é uma variante do Venom. Sim, né? Mas assim, nesse universo aí Nesse universo rolou um pouquinho de Saga do Clone aí também, o Ben Reilly estava lá também, acabei de lembrar, o Ben Reilly, a versão do Aranha Escarlate estava nesse meio também. E tipo, o vilão desse arco foi o Homem-Aranha maligno que foi dominado pelo Carnificina e ele queria destruir o multiverso. Então, tipo, esse foi o arco que meio que foi o primeiro Aranha-Verso. Mas aí depois Isso lá na década de... Foi em 1994, 98, por aí. Então é tipo, você acredita que lá que começou o conceito de tudo isso? Não, lá foi a primeira vez que eu saiba que rolou uma história onde rola essa parada de Homem-Aranhas, variantes do Homem-Aranha se reunindo. Mas o termo Aranha-Verso, esse crossover de Homem-Aranha de vários universos diferentes nos quadrinhos só surgiu, tipo, que eu saiba, pelo menos, em 2015. Porque assim, de lá pra cá, rolaram muitas, como qualquer personagem de quadrinho, foram apresentadas versões de Homens-Aranha de vários universos. Teve o mais 2099 que é o mesmo mais Marvel. Anos 90 também. O 2099 que criou, na verdade não foi nem... O 2099 foi um projeto dentro da Marvel que tinha o Homem-Aranha, mas quem? Homem-Aranha, Justiceiro, Quarteto Fantástico. Tinha os personagens, assim, não são todos, mas quem tava estourando, eles para vender, criaram mais um Homem-Aranha. Aí criaram, os X-Men também teve. Só que só vingou o 99, que o restante foi tudo então, isso que eu ia falar. Só o 99 que virou. Pelo que eu tava vendo, esse universo, conceito de Aranha-Verso, né, também surgiu na necessidade quando eles criaram o Miles Morales, né? Que foi ali... Não, o Miles Morales foi criado bem antes. Foi bem antes? Foi bem antes. O Miles Morales, ele é o do universo Ultimate. Ele foi criado pro universo Ultimate. Ele foi criado quando rolou a ideia de matar o Homem-Aranha do universo Ultimate. Isso mesmo. Aí mataram o Peter Parker. É o tal de reboot. Eles queriam fazer um reboot. Vamos criar um Ultimate. Aí teve o X-Men Ultimate, Homem-Aranha mas ali, pelo que eu entendi... universo paralelo. Pelo que eu entendi, o Miles Morales foi uma necessidade que eles tinham de criar um Homem-Aranha negro. Pode ser. E aí, por causa do Obama, por causa da questão racial... Mas eles não queriam que fosse tão explícito. Então eles criaram esse tema de vamos criar como fosse um universo. Ele faz parte de outra coisa. O universo Ultimate não foi criado para criar o Homem-Aranha Miles Morales, não. Demorou muito para isso acontecer. Sim. A ideia do universo Ultimate... Mas falando na questão do Miles Morales, por que foi criado o Miles Morales? Ele surgiu nesse universo, mas o Ultimate ainda era com o Peter Parker. O Peter Parker mais jovem. Inclusive, o universo Ultimate estreou com o Homem-Aranha do Peter Parker. A ideia do universo Ultimate era criar um universo mais palpável para o público. Porque o universo principal existe desde os anos 60, então tem muitas coisas que já eram meio datadas. A ideia era trazer origens mais modernas para os heróis. Inclusive, os Vingadores do MCU, né, do universo cinematográfico, foi baseado na origem dos Vingadores do universo Ultimate. Muita coisa Os Supremos. Os Supremos, exatamente. Você falando isso aí, ele é um especialista na área de multiversos e tudo mais. Mas me diz uma coisa, você falou dos clones e tudo mais, eu assisti, quando era guri na sessão da tarde, aquele Homem-Aranha da televisão, bem engraçadão, que subia pelas paredes engraçado, eu assisti um episódio duplo, onde o Peter Parker era clonado ali e eu não vi essa série. Cara, é uma sessão da tarde, era muito tosco. A saga do clone é um assunto que valeria um podcast inteiro. Foi adaptada naqueles anos 80 para 90, já tinha sido adaptado a tal do clone ali, que eu lembro quando eu falei, cara, nem se sonhava
se falar em clone, foi ano 2000 que clonou a Dolly lá, a primeira clonagem. Mas já se falava de clonagem no Homem-Aranha. Eu falei, clonar? Aí ele pegaram o sangue dele lá, aí depois ele encontrou com ele mesmo. Eu falei, caraca, assim... A saga do clone Mas a saga do clone também já... Mas eu não sei se foi antes. A primeira vez que apareceu um clone do Homem-Aranha, se não me engano, foi nos anos 60 ou 70. Ah, então foi daí que eles pegaram Eles devem ter pego dessa aí. E depois, nos anos 90, expandiram e criaram a famigerada saga do clone, né? Mas aí clonagem e variantes aí é outra parada, são outros conceitos. E é isso, só para completar o raciocínio, dos anos para cá, muitas variantes do Homem-Aranha foram criadas. Teve o Homem-Aranha de 99, teve o Miles Morales, teve a Mulher-Aranha, tem Aranha 99, né? Mulher-Aranha surgiu mesmo no desenho. Spider-Gwen. Teve desenho? Teve a filha do... Teve um universo onde o Homem-Aranha, onde o Peter Parker e a Mary Jane tem uma filha e ela se torna a Garota-Aranha, depois Mulher-Aranha. Tem muito Homem-Aranha. Tem a Spider-Gwen, que é de um universo onde a Gwen, que é picada pela aranha, e o Homem-Aranha, e o Peter Parker que morre. Tem o Porco-Aranha, que virou meme. Aranha no Ar, que é uma... Mulher-Aranha. Que é uma outra linha que ficou bem famosa da Marvel, que é a Marvel Noir, onde os heróis surgiram nos anos 30. É bem legal também. O aranha japonês é o Porco-Aranha, né? Não. Não. O aranha tem um aranha... é o Tokusatsu, que é um mecha, né? Um mega. Inclusive, o Homem-Aranha japonês é o primeiro personagem de Tokusatsu que criou esse conceito de robô gigante. Depois que foi pro Super Sentai, que depois foi pro Power Rangers. O Stanley já tinha vendido o Homem-Aranha japoneses, mano. Meu Deus do céu. Não, mas tem um aqui que vocês nunca ninguém ouviram citar. Eu achei na internet, tá? Eu vou falar até o final dessa live. Não sei se eu conheço ou não, vou ser bem honesto. Desse podcast. Vocês não vão saber o nome, mas eu vou falar, tá bom? O Aranha Secreto descoberto diretamente da internet. Mas, cara, olha só, você falou aí, então, que ele foi lançado em 2015, né, esse conceito. Mas o Aranha Verso, exatamente, ele começou o quê? Com quadrinhos ou ele foi já direto pra animação? Porque todo mundo conhece pela animação, né? Não, ele começou nos quadrinhos em 2015, Bastidores aí, erro de gravação, A questão, assim, o Aranha Verso, assim, o arco chamado Aranha Verso surgiu nos quadrinhos. O que eu tô falando tudo isso de que foi criado, essas várias variantes do Homem-Aranha dos anos pra cá, isso tudo culminou, talvez em alguma reunião lá dos bastidores da Marvel Comics, e eles chegaram e falaram, estamos precisando fazer um arco do Homem-Aranha, queremos fazer um grande crossover do Homem-Aranha. Bora reunir, tem essas várias variantes do Homem-Aranha que a gente criou em todos esses anos, vamos criar uma galera nova aí só pra completar e juntar todo mundo. E aí surgiu o arco do Aranha Verso. Que aí o Aranha Verso nada mais é do que isso, é um grande crossover do universo da Marvel, né? Quem sabe que tem sempre vários eventos crossovers, Guerra Secreta foi um crossover, Guerra Civil foi um crossover, e sei lá, a Aniquilação também foi um crossover de heróis cósmicos. O Aranha Verso é um crossover de variantes do Homem-Aranha. Sim. Depois... E esse herói que você falou aí do Aranha? Não, eu vou falar até o final. Só vai falar no final, né? Você conhece o Homem-Aranha lá do universo lá do Alex Ross? O Homem-Aranha lá é um policial já aposentado e Esse eu não conheço, não. Tem. Cara, eu acho que é tão... Ele criou no... Meu nome daquele universo que ele criou tem Terra X. O Terra X é uma série da Marvel, desenhada, escrita e desenhada por um camarada lá, mas desenvolvida pelo Alex Ross. Lá o Homem-Aranha é um policial normal e ele enfrenta lá, acho que, se eu não me engano, eu não sei se é a mulher dele que ou alguma coisa, mas o Peter, na verdade, ele virou um policial e é gordinho, e tem um outro Homem-Aranha lá, que acho que é a mulher dele, ele tem os filhos aranha, ou se aposentou, não assim. Mas é uma coisa também assim, não sei se exploram isso no... Deve aparecer, eles devem estar lá, eu não sei. Cara, é muita coisa. Eu acho que assim, o universo do Homem-Aranha é tão rico em relação à quantidade de personagens que eu posso criar um personagem aqui e sugerir pra eles podem gostar e adicionar. Não, o legal desse do Aranha Verso é justamente isso. Absolutamente qualquer versão do Homem-Aranha, das mais bravas até as mais ridículas, eles estão aproveitando. Cara, mas o Porco-Aranha, ele foi feito pra ser ridículo. Ele é uma homenagem aos desenhos de antigamente. Tanto que no próprio desenho da animação do Aranha Verso, ele tem o traço, o estilo, as características de desenhos como Looney Tunes,
Por aí vai. Da mesma forma que tem aquela menina lá, a Penny Parker, que ela foi feita propositalmente no traço de anime e mangá. Porque existe o mangá verso. E tem o Homem-Aranha lá também. Tem o Homem-Aranha indiano, tem o Homem-Aranha japonês, tem o Homem-Aranha em tudo qualquer lugar. Eu vi o Homem-Aranha lá, psicólogo, no trailer lá. Vai falar do trailer agora ou não? Olha só. Não, ainda não. Vamos falar mais um pouquinho. Depois do Aranha Verso, em 2015, teve outras continuações, né? Que foi o Aranha Gedon, né? Aranha Gedon. Nos quadrinhos né? teve. Em 2018. Nos quadrinhos teve o Aranha Gedon em 2018 e teve o Edge of Spider-Verse, não sei se tem uma tradução brasileira ainda, mas tipo, foi lançado ano passado, em 2022. A Era do Spider-Verse, né? Seria assim. A Era do Spider-Verse. Porque Edge no caso. Eu tive um brinquedo que duvido que não é da época de vocês. Duvido que vocês tiveram. Eu tive um brinquedo, não era bonequinho, Porco-Aranha. Não, eu tive o Homem-Aranha no bugrezinho. O Homem-Aranha tinha um bugre no quadrinho, dos anos 80 ou 70, onde ele dirigia um bugre. Meu Deus. E eu tinha um bugre com o Homem-Aranha sentado, filho. Na verdade, assim, o bugre era todo de plástico. A única coisa, o corpo do Homem-Aranha tava no bugre. Eles encaixavam só a cabeça no Homem-Aranha. Então o boneco nem se mexia, era só a cabeça no bugre. Você conhece o bugre? Não. Não. Eu conheço. Eu não conheço o do Homem-Aranha. Não, mas o bugre do Homem-Aranha. Tem nas rodas ali o desenho da aranha, o bugre todo de teia. Cara, maneiríssimo. A gente está falando aqui sobre... Já temos 20 minutos falando sobre isso. A gente tem mais 5 minutos para continuar esse primeiro bloco, tá, galera? A gente vai ter muita aranha. Se você ver uma aranha aí passando na tela, não se espante, tá? Porque aranha é uma coisa que tem em todo lugar, tem em todas as versões, e a gente sabe quanto que é rico essa quantidade de personagens, né? Mais detalhes. Se tiver teia de aranha por aqui, não é que o lugar esteja sujo. É cenário. Proposital. E detalhe, se você for mordido por uma aranha, você não vai... Você vai pro hospital. Você não vai virar, você não vai subir a parede. Procure um médico. Procure o hospital mais rápido, porque a aranha que te mordeu pode ser venenosa. Não cai nessa não, galera. Eu tenho umas aranhas real mesmo que ela mata, tá? Sim. Mata, Assim, então cara, fica ligado nisso aí. Mas assim, uma coisa... Antes... Soltar pelo, né? Aquela ligeira é pelo pelo nela. Mas é uma coisa assim, esse conceito de aranha-verso se tornou... O ápice foi o aranha-verso dos quadrinhos. Mas antes mesmo, agora que eu lembrei, teve animação e também teve nos videogames. Teve 2 jogos que abordou encontros de variantes do Homem-Aranha, que é o Shattered Dimensions, do PlayStation 3, se não me engano, Xbox 360, e o Edge of Time. O Shattered Dimensions foi o encontro do Homem-Aranha Peter Parker, convencional, o Homem-Aranha do universo Ultimate, que não era o Miles Morales nessa época, era outro Peter Parker, só que com a roupa do Venom. Teve o Homem-Aranha no ar e o Homem-Aranha 2099. É um jogo onde a gente controla essas 4 versões variantes do Homem-Aranha. E a sequência, que é o... 2099 também já é bem antiguinho, né? Sim. Caramba, ele foi criado anos 90, pô. Anos 90. A ideia do 2099 é justamente... Eles foram criados em 1999, e a ideia era justamente mostrar como seria, teoricamente, a Marvel daqui a 1000 anos. 1000 anos. Agora, a sequência, já que a gente... E é até bom a gente estar falando do 2099, porque a sequência, o Edge of Time, é justamente um crossover só do Homem-Aranha normal, o Peter Parker, com o 2099. Eles meio que trocam... O O'Hara. O Miguel O'Hara. Eles trocam... Tá no latino. Eles meio que trocam de tempo, porque aí já entra mais no conceito de viagem no tempo do que de multiverso. Mas como rola essa parada de... O universo 2099 é um universo alternativo, então entra na questão de multiverso também. Então, assim, não são sequências diretas, mas são 2 jogos que já abordavam o multiverso, o Aranha-Verso, antes mesmo de existir o Aranha-Verso dos quadrinhos. O conceito, né? Aranha-Verso, mas já existia multiverso. Isso nesse game é Shattered Dimensions and Edge of Time. Ah, tá, entendi. São esses 2 jogos que já... Procura lá no YouTube que vai encontrar. Procura no Google aí que tu vai achar. No canal do Z daqui a pouco vai ter também. Quem sabe um dia. Galera, a gente tá entrando aqui no final, nesse primeiro bloco, né? Falando sobre Homem-Aranha aí, todo mundo se alegra, todo mundo gosta. Cara, o que não falta é cosplay de Homem-Aranha, né, cara? É porque foi muita correria, cara. Eu tenho a minha blusa do Homem-Aranha do videogame da Sony. Eu me amarro aquele visual, que é a aranha branca. Não é aranha branca? É uma aranha branca. Ah, sim. O videogame da Sony. É uma aranha branca que grandona. Cara, eu tenho... Mas eu vou trazer no próximo podcast. Inclusive, Próximo podcast, se não
Mesmo não sendo Homem-Aranha, eu posso vir com essa blusa? Claro. Pode, mas eu acho difícil. Mesmo na Quimera, será que o dono da Quimera vai deixar? Inclusive... O Júlio vai deixar você... Inclusive o Homem-Aranha do universo da Sony, né? Dos jogos mais atuais. Qual é o nome da identidade dele lá? É o Peter Parker. É o Peter Parker também, da Sony? Só que assim, essa versão desse universo do Homem-Aranha dos jogos ficou tão popular que ele foi migrado pros quadrinhos também. O Aranha... A gente vai ver no... Tá lá, tá no no multiverso? Vou procurar lá. o Homem-Aranha do universo da Sony, ele tá no Aranha Gedon e ele tá confirmado nesse filme que vai sair agora. Sim, a gente vai falar sobre mais... Eu achei interessante a Aranha Gedon, que é a mistura de Armagedon com Aranha, né? A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, tá bom, galera? Fica aí ligado. Versão brasileira. Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no Meu Herói Pod, o podcast oficial do Meu Herói Entretenimento. Porque o seu herói pode... O nosso herói também pode. O nosso também pode. E o da Quimera também. Também, o da Quimera também pode. E falando de heróis da Quimera, hoje não vamos falar de heróis. A gente vai falar o seguinte. Gente, vocês estão ligados aí? Hoje o podcast aqui é sobre Aranha Verso, né? E, como você sabe, a História Quimera é patrocinadora e a gente também tem aqui o nosso universo. Quimera Verso. O Quimera Verso. Não tem só super-heróis não, tem revistinhas também em quadrinhos, ó. Temos Dogmons, Tobias e o Frango de Dentadura e também Tobias e o Frango de Dentadura número 2. Revistas infantis, ó, que o seu aranhazinho aí de casa vai adorar, vai adorar. Alô, Gabriel Moura, um abraço, Mostra meu aqui na amigão. câmera também. Um abraço aí pro Gabriel Moura. Isso aí. O Tobias e o Frango Dentador poderia rolar um crossover com Porco-Aranha, pô. Ia ser legal. Já pensou? Cartoon, né? Eu acho que Cartoon, eles- A vida da Cartoon. Galera, lembrando também que a Avenida Cartoon, né? E o Frango de Dentadura, eles têm animações aí no YouTube, tá bom? Tem muita animação Procura lá o bacana pra canal. criança. É só procurar o canal lá. Avenida Cartoon. Cartoon. Tem bastante coisa bacana lá pro seu aranhazinho, lá o seu filhinho, né? Pra sua filhinha aranha, pra eles se divertirem, né? É legal, não, a gente sabe que as crianças se amarram no Homem-Aranha, não, isso é fato. Com certeza. Entendeu? Então, galera, estamos de volta aqui para falar sobre o Homem-Aranha, né? Suas garras aí, suas teias. Gostei. Como diria o Tobey Maguire lá, Shazam! Para o alto e avante! Meu Deus. Só os fortes vão pegar essa referência. A gente falou Eu que... não entendi a referência. Eu entendi a referência. Eu entendi a referência. Olha só, a gente falou sobre o Homem-Aranha, como surgiu, como nasceu, como... Homem-Aranha não, vai ser Aranha criado. Aranha Verso. E agora a gente vai falar, você falou um pouco sobre videogame, né? A gente vai falar sobre o Aranha Gedon, não é isso? Cara, o Aranha Gedon, eu confesso que eu ainda não li, mas eu sei que é saga. tipo... Então a gente vai é ver uma os outra- quadrinhos. é né? uma É uma saga. saga ou é uma saga ou é um arco? Não. Uma saga? Uma minissérie? Como se fosse... eu não vejo muita diferença de saga e arco nesse sentido, porque é uma história igual ao Aranha Verso. É uma é um outro grande crossover com os heróis as variantes do Homem-Aranha. Só que aí incluindo novas variantes. Por exemplo, o que se destaca aí é a inclusão do Homem-Aranha do jogo do PlayStation 4. Sony. O Homem-Aranha da Sony, Sony. aquele com a aranha branca. Com o símbolo branco. Que o universo desse Homem-Aranha aí já tá dentro do multiverso da Marvel. Aí é bom enfatizar. A gente chama de Aranha-Verso, mas esses universos do Homem-Aranha, eles existem dentro do multiverso da Marvel. É o núcleo do multiverso focado só no Homem-Aranha. Mas, por exemplo, a gente falou do Miles Morales, ele existe no universo Ultimate, onde tem os Supremos, tem o Homem de Ferro, tem outros heróis e por aí vai. Leandro, vamos aproveitar nosso especialista em Aranha Verso. Vamos listar e falar. Eu conheço alguns, ele deve conhecer todos. Por exemplo, Todos não, mas... Vamos citar então. Especialista em aranha. Vamos citar as. Especialista. A noiva do cara. A noiva dele é o namorado. Quem vai pensar? O cara é especialista em aranha. Estão me comprometendo aí, ó, olha só a situação. Aí. Especialista em aranha. King Spider, vamos lá. Não, mas tirando as brincadeiras, vamos falar sério. Porque assim,
tem as variantes relevantes. Eu posso citar assim, 3 que eu curto, que uma delas é o Peter Parker lá do o original, criado lá pelo Stan Lee e Steve Ditko, né? Ditko. Esse, o 2099, que é o Miguel O'Hara, que quando lançaram lá É o mais determinado. O universo 2099, ele era o mais assim, cara, ele era muito linha, como eu vou falar, acho que é o mais audacioso dos Homem-Aranhas. Uma futuro, ele via fugindo de uma corporação, uma loucura total. Uma coisa que o pessoal caracteriza muito, que o Miguel O'Hara é quase o oposto do Peter Parker, que o Peter Parker, ele é sério quando o Peter Parker e piadista quando é o Homem-Aranha. Já o 2099, quando ele é o Miguel O'Hara, ele é piadista, e quando ele vira o Homem-Aranha, ele é sério. Ele é sério. Entendi. Entendeu? Porque ele é um cara, né? Então eu cito esses dois, mas quais são as variantes que você assim, eu que vou mais... falar de uma inédita ainda até o final desse episódio, que eu descobri no Brasil, galera. Mas é a criação no Brasil? É a brasileira. Não é o Lagarto Negro não, né? Abraço, Gabriel Rocha. Olha, Gabriel. O pessoal fala isso, mas não tem nada a ver. E detalhe. Tem nada a ver com Um abraço pro Gabriel. Gabriel, o pessoal fala muito que ele parece mais o Deadpool do que o Homem-Aranha. Eu acho Deadpool preto, né? Deadpool preto. Então, cara, olha só, a gente já falou que o que a galera quer saber é sobre os filmes, eu acho, né? Os 2 filmes que foram... também. O 2 agora que vai vir, né? A gente já viu o trailer aí. Animações. Assim, tem... As animações. Teve em 2018, né, o mesmo ano do Aranha Gedon. Eu até acho que o Aranha Gedon foi lançado justamente para acompanhar o lançamento da animação. Teve o Homem-Aranha no Aranha Verso. E eu acho que o maior diferencial desse é justamente o Miles Morales, que foi o protagonista. Que já tinham sinalizado que a Marvel trabalha direitinho, né? Já tinha dado lá no filme, nesse último filme do Homem-Aranha, quando o Aranha Verso é apresentado live action, que aparece o Tobey e o Andrew Garfield, né? Pô, aquilo ali, cara, eu quase tive uma convulsão. Quando eu vi os dois, eu quase tive um treco, porque, cara, todo mundo esperava. Você tinha que ter gravado a Sony escondendo. Vocês querem que eu faça essa câmera? Eu fiquei assim no cinema. Eu falei, cara, a baba descia, porque assim, todo mundo... O Andrew Garfield já tinha desmentido. Não gravei nada não. E jurando Mentiroso, que... Fala que pode amarrar minha mãe na linha do trem. Passar em cima, porque eu não gravei nada. O outro também, o Tobey Maguire, não. E assim, e a Sony apagando cena. Aí quando a gente viu, cara, ali realmente foi a concreta. Você tá falando do filme, né? Do filme que apareceu assim, em live action, o universo do Aranha Verso live action. É quando aparece os homens que ninguém esperava. Assim, só trocou de ator. O Homem-Aranha, o Peter Parker. Mas aí quando apareceu os 3 juntos, assim. Foi arrepia. Foi histórico. Foi histórico, não foi? Dentro do Você cinema. tem ressalvas por quê? Pô, parecia. Não achei nada demais, assim. Eu não sei se essa você... cena. Não me... Eu achei muito improvisada. Improvisada? No sentido de assim, eu sério? achei o Tobey muito... tá velho, né? O cara tá velho. Não, eu acho que... Não sei, eu achei que... Eu não Atuação, sei, eu acho que eu você tá falando queria da que a atuação cena da fosse mais aparição? impactante. Eu achei muito, tipo... Parece que eles não... Tinha que ser uma coisa épica, eles só mostraram ele. Enfim, Pô, mas- eu acho que pra mas ali fã, é- eu acho que mas pra ali fã foi É um incrível, como você fanservice. falou. É um fanservice. Mas assim, eu acho que Eu esperava acho uma que- coisa mais impactante no sentido Eu acho de... que fizeram... Não óbvio. Eu acho que vai daquilo que a gente tá fazendo aqui. Gente, a gente tá fazendo pra vocês também. Isso aqui É, é coisa com de... certeza. É de fã pra fã. Mas eu Vale acho... o like, né? Mas eu acho também o seguinte, que o filme sofreu... A gente pulou, né? A gente tava falando de Aranha Verso, agora a gente tá falando do Sem Volta Mas pra ele Casa, fala né? também sobre isso. Mas né, pra casa. porque assim, a questão do... O Sem Volta pra Casa, eu acho que ele sofreu um pouco com 2 questões. A pandemia, que limitou, né? Por causa da questão de distanciamento social. Provavelmente a equipe estava limitada. Tem até uma das primeiras fotos do filme, é justamente o Homem-Aranha do Tom Holland com a máscara da Covid, o que não faz sentido nenhum, porque ele já tá de máscara, mas enfim, isso é outra história. Não, teve vários filmes desse filme aí que eu... Aí, tipo assim, eu acho que esse filme poderia realmente ter sido melhor em vários sentidos, mas ele foi limitado
por conta dessas Essa questões, situação. da questão do distanciamento social e da necessidade de querer esconder, porque se fosse gravar aquilo ali foi tudo gravado em estúdio, e se fosse gravar na rua ia vazar rapidinho, todo mundo ia descobrir, e eles queriam manter esse segredo até o último segundo. Eu gostei, eu achei, tipo, foi um fato histórico, primeira vez que isso aconteceu, e só vai ser repetido agora esse ano com o Flash? Com o Flash, que vai trazer o Batman do Tim Burton de volta. Aliás, não. Flash. Que isso vai ser repetido agora nos cinemas, porque na TV, em Já teve? 2020, rolou o encontro dos Flashes. O Flashverse. O Flash do Ezra Miller com o Flash do Grant Gustin da série de TV. Sim, é porque a gente não fala... Mas foi naquele Infinitas Terras? Na não? Crise das Infinitas Crise Terras. das Infinitas A Terras. adaptação pra TV, tá, gente? Na adaptação da TV da Crise das Infinitas Terras teve teve o retorno do Superman, do Brandon Routh, que é o Superman do filme Superman o Retorno. Teve o retorno de várias versões de vários filmes e séries da Mas DC. não fuja da teia, vamos voltar no Homem-Aranha. Mas isso tem a ver, por quê? Porque eu tenho quase certeza que a Marvel pegou essa ideia de trazer o Aranha-Verso pro live action, porque a DC já estava fazendo isso, e eles queriam... de que melhor forma trazer esse conteúdo de uma forma que a conquistar os fãs do que o Homem-Aranha? Porque, cara, o Homem-Aranha tem três versões live action. 3 versões que são, tipo, muito amadas. Até hoje a galera discute quem é o melhor Homem-Aranha do live action. Tobey, Garfield, Tom Holland. Aí a galera... Tobey. Isso aí... Não, independente do gosto de cada um, isso é um assunto a ser debatido. Entendeu? A galera gosta... Tem gente que gosta do Tobey por causa da... porque é a versão que... Mas qual que você gosta mais? Cara, eu, sinceramente... Tobey, o Andrew ou o Tom Holland? Eu gosto do Miles Morales. Eu também, eu gosto muito do Miles Morales. O meu sonho é ter ver essa versão dele. Mas a gente pode se contentar com o live action que aconteceu. Mas a gente comentou, não, animação. Né? A gente chegou a falar sobre isso justamente por causa disso. Porque ali nesse live action, que o cara, acho que o Electro falou assim, só falta agora ter um Homem-Aranha negro, né? Em que universo vai ter? Foi o Electro? Foi o Electro. Mas então essa não isso aí já foi uma assim... Essa não foi a primeira vez que o Miles Morales foi referenciado nos filmes, não. No filme não? Porque no primeiro filme com o Tom Holland, tem uma cena onde o Homem-Aranha ele interroga um bandido lá que é o Danny Glover. Que ele até fala, pô, cara, eu tenho um sobrinho, sei lá o quê, porque aquele personagem é o tio do Miles Morales. Aí ele fala, não sei o quê. Aquele personagem é tio acho que do Miles Morales. aparece o moleque também, não aparece não? Não aparece, é só o cara. Só o cara Inclusive, o personagem... Inclusive, isso aí é uma referência 2 vezes. Por quê? Porque o Danny Glover, ele é o dublador do Miles Morales nas séries animadas. Olha só. Inclusive, na série animada Ultimate Homem-Aranha, que tem também uma adaptação do Aranha-Verso. Tem um arco onde o Homem-Aranha encontra outras variantes do Homem-Aranha, incluindo o Miles Morales, uma nova versão do Aranha Escarlate, que é um outro clone do Homem-Aranha. Você tá falando do Danny Glover, o que fez o... Não, o que fez Danny o... Glover, não, Danny Glover não. Danny Glover é o cara do Máquina Mortífera. É o outro. É outro cara. O coroa lá. Já tá estranho. É outro cara. Vou até pesquisar aqui. Que a gente tá falando A gente vai aqui. corrigir lá na... Eu vou corrigir agora. Não, porque o Danny Glover é o cara que fez o filme do Arnold Schwarzenegger, como é que se diz? Aquele monstrão. Predador, ele fez o Predador 2. Predador 2, isso. Eu era criança quando eu vi. Então, galera, o que acontece? Vamos falar sobre o Homem-Aranha no Aranha-Verso, que é a primeira vez que teve vários filmes. Miles Morales. Chato pra caramba, não gosto dele. Você não gosta de Miles, não? Ah, tá bom. Então, mas você gosta de Porco-Aranha. Porco-Aranha eu já gosto. Eu gosto do Porco-Aranha, gosto da Gwen Aranha. Gwen. Não sei o que é. Spider-Gwen. Spider-Gwen, eu acho ela maneira. Eu acho interessante o visual dela. O restante dos Homem-Aranha, Homem-Aranha psicólogo, Homem-Aranha não sei o que. Chato pra cacete. Eu vou falar o próximo Homem-Aranha brasileiro, tu vai ver. Por mim, podia... Mas olha só, a animação é incrível, né? Não é à toa que a gente vai falar agora sobre a animação. A animação tá super live action. É incrível. O pessoal comentou... Ganhou muitos prêmios, Oscar ganhou. Qual? Você falou a primeira? A primeira. A segunda ainda vai sair. Só pra corrigir o meu erro lá, o ator que faz o tio lá do Miles Morales no filme é Donald Glover. Donald Glover. Eu sabia que tinha Glover. Donald. Donald Glover. Ele que interpretou o tio do Miles Morales no filme do Homem-Aranha de
Volta ao Lar, e ele dubla o Miles Morales nas animações. Pronto. Show. Não tô falando do Homem-Aranha no Aranha-Verso, tô falando da série animada lá que já até acabou. Mas enfim, sim. voltando. Então, aí a gente vai falar sobre a animação que tá todo mundo querendo saber, né? A gente vai ter, já viu um trailer, já saiu da segunda animação, que vai sair, acho que em junho, não é isso? No dia 1º de junho. Dia 1º de Essa é a junho. segunda animação. Então esse podcast já A serve primeira- para a galera que quer saber sobre o Aranha-Verso, já sabe. Vai lá conferir. Não, o legal da animação, a primeira animação, que saiu em 2018, é que primeiro que é o primeiro longa-metragem do Homem-Aranha estrelado pelo Miles Morales. Muita gente estava apostando no live action, e eu acho que a Sony fez certo, porque como ela já tinha esse acordo com a Marvel de fazer filmes do Homem-Aranha no MCU, eles optaram por trazer o próprio filme do Homem-Aranha com outro Homem-Aranha, que é o Miles Morales. Eu achei muito genial isso. Mas eu achei assim. Eu achei uma forma ótima de apresentar o personagem para uma plateia maior, né? Porque, Sim. porque o Miles Morales é muito considerado nos quadrinhos, né? Inclusive, vou te falar, esse universo aí do Homem-Aranha do Miles Morales e, consequentemente, todos os universos que são apresentados nesse filme, né? Eles fazem parte do multiverso do MCU. Por quê? Oficialmente, né? Oficialmente, sabe por quê? Aí tem que rolar uma certa gambiarra aí. Por quê? No Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, tem o Venom. O Venom do Tom Hardy, que aparece na cena pós-créditos. E no primeiro filme do Venom, tem uma cena pós-créditos que é uma preview do Homem-Aranha no Aranha-Verso. Trazendo, e ainda rola lá, enquanto isso, em outro universo, ou seja, já tá ligando todas as franquias do Homem-Aranha estão ligadas no mesmo multiverso e, consequentemente, estão ligadas também ao MCU, ao universo cinematográfico da Marvel. Isso é Então, muito então interessante. aguardem, vocês que estão aí assistindo isso aí, aguardem que em breve tem um Homem-Aranha da Quimera, tô brincando. Por que não? Por que não? Que Por que é não? o Spider. Não, vai ter um Homem-Aranha da Quimera. Por que não? Ué, mas não pode expandir? Né? A ideia é expandir, né? Fala com Já o tem o Tite. multiverso Agora tem que falar com o Kevin. Kevin Feige, né? Tem que falar, liga pro Kevinho. O Kevin, O homem do boné. É ele que tem o boné. O boné, boné. Kevinho Boné. antigamente tinha que falar com o Stan Lee, agora é com o Kevin. Agora é com o Kevinho. Aí Mas acho que autoriza. por que não? Autoriza um Homem-Aranha aqui da Quimera? Vamos pensar num negócio desse aí? Não é não? Sim, vamos Vamos pensar. Não, aí no caso você vai ser com gravatinha, com camisa Eu tô branca. pensando num Homem-Aranha, assim... No Homem-Aranha. É uma aranha. Miranha Red. Meu Deus. Miranha Red. Aranha. O Miranha Red foi criado lá dentro da... Como é o nome da... Lá da Red? Como é o nome da... O quê? Lá da Red. Tropa? Como assim? O local... De risco e emergência? Distrito de risco e emergência. Lá dentro, lá os caras... O cara percebe que o Capitão Red... A gente já entrou no bloco já do BR, já não. Não, ainda não. Deixa eu falar depois. Galera, então vamos falar sobre o que você achou da animação, assim, do primeiro filme. Eu vou te falar, é o meu filme favorito do Homem-Aranha. Eu falo isso sem medo de ser feliz. De todos, até os live action mesmo? De todos. Ó, De cada carne e live osso. action. De todos. Eu assim, Prometo. graficamente... Eu prometo que eu vou assistir só porque eu sei que ele falou isso. Tu não assistiu o Cara! Aranha-Verso? O primeiro Aranha-Verso, É. quando eu olhei, eu pensei que a minha vista com tanta imagem colorida, eu pensei que ia ter... Lembra que o pessoal falou que o Epilepsia. Pikachu... Que o pessoal que assistia Pikachu tinha epilepsia? Eu falei, Não. cara, eu vou ter algum treco. Uma- Deixa aquelas uma coisas coisa- brilhando, não sei o que eu... Uma coisa que eu gostei pra caramba dessa Mas, animação como você tá falando, é eu vou justamente... assistir. É como se você estivesse vendo um quadrinho em movimento. Não, Porque eu não acredito que você não assistiu. Eu não assisti por conta disso, que eu vi tanta Eu vi, imagem... não eu sei vi o quê. graficamente pelo falando pelo é lindo gráfico. demais. Aí já tinha... Cara, Lindo é demais. genial aquilo. Lindo demais. Aí eu já tinha... Imagina uma história em quadrinho. Não, e não é qualquer traço, é um traço muito bonito. Foi um muito traço bonito. feito pra simular o quadrinho mesmo. Cara, é incrível, é incrível. É. É incrível. Tem homenagem. Mas o pessoal Eu acho falou- que a história poderia ser melhor. Sim. Acho que É, Eu não eu acho assisti, que eu vou assistir, é muito eu vou longo. assistir. E você fica perdido. Até hoje eu não sei A única coisa que o fio pessoal... da meada, Eu não assim. sei o que o pessoal falou. Quer dizer, eu não sei, mas não lembro exatamente. Não sei se você confirma, É não muito sei se o confuso. pessoal... Se é verdade, o pessoal falou que não é a mesma equipe que produziu, que trocaram a equipe que produziu o primeiro. Aí Não eu- é a mesma equipe que produziu o aí segundo. eu já não tenho Dá conhecimento. aquela não. pesquisada aí rapidinho. Mas eu ouvi dizer que Não, quem, acho que quem os dois produziu... caras continuam. Não, os mesmos não produziram não. A equipe é outra. É? Pode pesquisar aí que mudaram por algum motivo lá dentro da Sony. Eu sei que demorou a beça, né? Mas eu cara? só sei que Tempo. eu não curti, eu só sei que eu não, assim, eu não fiquei tão pilhado pra assistir o 1
porque eu vi, papapá, mas eu sou um pouco velho. Então, assim, eu curti muito o Homem-Aranha lá nos anos 80, assisti muita coisa, e chegou uma hora que eu já vi tanta versão do Homem-Aranha, que quando apresentou mais um Homem-Aranha, só que agora é em desenho animado, eu falei, cara, eu já vi tantas versões do Homem-Aranha e não me causou. E essas animações em 3D, eu não sei, fica todo mundo com cara de animação da Pixel. Não, mas não é em 3D, não. É uma técnica que é assim. É uma parada meio impressionante. pintura, meio. Não, sim. Não, mas tem não é elementos uma coisa 3D que nem também. Avatar, não. Não é que nem Não é igual Avatar, Avatar, não. Falando assim, tipo a animação da Pixar. Da Pixar. Ah, sim. Aqueles bonecos assim, que eu falei, cara, eu não tenho, aqui pra mim é infantil, eu não curto muito não. Não, é incrível. Eu acho, assim, Mas eu vou assistir, graficamente, cara. acho que A mereceu. Pixar é tudo menos infantil, mas isso é outro papo. Isso é história para outro, pra outro podcast. Mas a equipe é mesmo? Não, eu não achei a informação aqui, mas assim, independente disso, a questão é, assim, eu gostei pra caramba, eu gostei da dinâmica, eu gostei do conceito do personagem, gostei dos gráficos, principalmente o visual do filme é lindíssimo. Eu acho que mereceu realmente o entendeu? Oscar. E tipo assim, Ganhou o Oscar. Ganhou vários Ganhou? prêmios, muitos prêmios. Ele ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Oscar, ganhou vários festivais. Ele varreu o ano inteiro. e uma coisa que Sério, assim, não tinha grandes produções, né? Tipo, não tinha uma... o quê, por exemplo? Não tinha uma coisa, muito grande produção da Disney, mas ele concorreu com Ralph, né? Detona Ralph. Detona Ralph, eu acho. E, Sim, assim, acho que sim. mas, Agora- eu acho muita coisa, mas assim, em comparação, cara, fez uma varredura. Assim, Não, foi e tipo assim, impressionante. eu acho assim que por ser animação, justamente por ser animação, o Homem-Aranha no Aranhaverso não sofreu o que o Sem Volta Pra Casa depois sofreu, que a gente acabou de comentar, limitações por conta de gravação, não querer revelar as coisas e tal. Que, pô, eles, por ser animação, eles puderam viajar. E, tipo assim, o legal, por exemplo, tem as variantes lá do Homem-Aranha, que tem a Gwen-Aranha, tem o Homem-Aranha Noir, tem o Homem-Aranha, o Porco-Aranha, o Japonês também. a japonesa lá, a Penny Parker, e tem mais um, e tem o Peter Parker mesmo, que... A limitação assim, também não a questão, e tipo assim, e eu acho legal que quando rola a introdução de cada um, é estética diferente, porque cada um tá em um universo. Entendeu? Caracterizado, A criatividade florou muito nessa animação. Cara, assiste Vanderlei, tu vai ver como que é rico a questão gráfica. Eles não se importaram muito só com a questão da história. Vou assistir. Mas pelo gráfico, parece que você tá vendo váririas revistas juntas. Assim, a história muito em bom. si, a história em si é bem simples. Como ele não assistiu, eu não vou dar spoiler. Não Mas dá assim, spoiler, não. o Vou conceito, uma sinopse é Vou basicamente assistir assim. do 2. Então, a sinopse é basicamente a seguinte: o Assiste rei do primeiro crime, pra depois ver. o rei do crime desse universo aí, onde o Miles Morales vive, ele criou uma máquina para encontrar. Não, isso é sinopse. Pô. Não, Ele criou eu uma. não li esse nome, eu quero assistir o filme. Então tá. Sabe de quê? O que vai acontecer? Assim, todo mundo vai por conta dos Homens-Aranhas. Então você não quer nem saber das histórias. Tem um monte de Homem-Aranha, vale o ingresso. Então, a questão é, só pra completar, ele criou essa parada e essa parada trouxe os outros Homens-Aranhas pro universo do Miles Morales. Sendo que o Miles Morales, ele é um Homem-Aranha novato, então ele tá aprendendo ainda. Então temos essa... Então temos essa meio que... Esses dois subplots, a ameaça ao multiverso e o Homem-Aranha... E o Miles Morales encontrando o lugar dele entre os Homens-Aranhas. Porque ele é um novato no meio de uma porrada de Homem-Aranha já experiente, exatamente. Sabe o que eu acho interessante do Miles Morales? É que parece que é uma nova visão sobre o Homem-Aranha. Eu acho que, tipo assim, Sim. é tipo assim, como fosse uma renovação do conceito, né? Porque, cara, sendo, assim, eu sou fã da primeira trilogia muito do Homem-Aranha. Eu acho que o 2, até o 3, não acho esse monstro que todo mundo fala. Inclusive... Só acho ruim a questão do vilão. Acho que o vilão deixou muito a desejar. Do terceiro Homem-Aranha. Mas o segundo é genial pra Mas mim. qual Homem-Aranha? Tá falando do Tobey. do filme. Do Tobey. Do Tobey, Eu o gosto do terceiro foi clássico. genérico. Aquilo ali é muito bom. O primeiro eu não gosto do... problema- Não gosto do vilão, que é o... Aranhazinha. Esse é do Ah, primeiro. já tá entregando o seu Ih, prêmio. mas eu não falei o nome do ator. É. Pessoal, vai lá. Ó, tava Já era. Você já entregou qual é o filme. Já entregou vai lá, qual é o vai lá, filme. vai lá. Entrega as Mas aranhas aí, Quem entrega. quiser, vai lá. O primeiro que As disser teias. lá qual o nome do ator lá, beleza. Já falou que é o vilão, cara. Você já entregou, estamos chegando cara. no final Você desse podcast, você tá? estragou a brincadeira. Mas o primeiro que chegar vai ganhar de qualquer forma. Mas é isso, galera. Então a gente falamos aqui muito sobre o Homem-Aranha, como que surgiu, sobre os games, você já falou sobre os games, falamos sobre os quadrinhos. Continua tendo publicações ainda do Aranhaverso? Não, como eu falei, tem essas 3 sagas que a gente citou lá atrás e tem as ramificações, né? As variantes mais famosas, que ficaram mais populares, tem os quadrinhos solos aí, a Spider-Gwen, o
o 2099 deve ter alguma coisa. O chato do Miles Morales. Homem-Aranha no ar. O Miles Morales foi um caso interessante Tem revista porque... ainda? Claro, pô, ele é o segundo Homem-Aranha mais popular depois do Peter Parker. É. Pô. O mais Pro seu o desespero, Ohio é Vanderlei. pra você. Vanderlei. Pro seu desespero, Vanderlei. Gente, Ele é querido. olha só, isso é na minha opinião, tá, gente? Apesar que eu adoro o Homem-Aranha, adoro lá. E de repente eu vou gostar um pouquinho por não assistir o filme. Também O tem Miles essa. Morales, Eu vou assistir o Miles Morales. pra você ter noção, a popularidade do Miles Morales é tanta que rolou uma sequência do filme do jogo do PS4 protagonizada por ele. Ele tem um jogo próprio. Mas assim, Mas vai ser o segundo Homem-Aranha. o Homem-Aranha vai mais virar o jogo. o Homem-Aranha mais Morales, ele chegou a fazer parte do universo principal por um tempo, onde ele teve uma HQ conjunta com o Homem-Aranha Peter Parker, chamada Homens-Aranhas. Eu acho Entendeu? que vocês estão sendo injustos, porque vocês tinham que gostar do Miguel O'Hara, que é latino. Vocês estão optando pelo Homem-Aranha americano, mais um Homem-Aranha americano. Não, o melhor Homem-Aranha, na minha opinião, é o O'Hara. Eu vou Plot, falar- latino. Plot twist, que é o plot twist, o Miles Morales tem descendência latina. Descendência, mas ele é americano e é americano com E o Miguel O'Hara também tem. O Miguel O'Hara também tem descendência Mas o latina. Miguel O'Hara, você vê. Não, o Miguel O'Hara, ele é latino. Tanto é que ele é latino mesmo. Ele é latino. Tanto é que o nome dele. Agora o outro não. Pô, tem descendência, mas é um americano ali, americano. Então, assim, eu, como da América Latina, moro no Brasil, brasileiro. Na América Latina, na América do Sul ali, Não. Miguel O'Hara. Não, mas Eu vou falar o Só que botar ele como brasileiro. vilão. Mas Botaram ele vou te como vilão falar, lá, mas vou te vilão. falar uma curiosidade. Ah. Era pro Peter Parker, que aparece na animação do Homem-Aranha no Aranha-Verso, aquele Michael B. Parker, o Peter Parker fracassado, Aham. era pra ele ser o Tobey Maguire. Ah, é? Chamaram o Tobey Maguire pra dublar aquela versão do personagem. Teoricamente, eu acho que... E eu indico, eu acredito que era pra ele ser o Peter Parker do universo da trilogia lá, só que o Tobey Maguire não topou, não pôde, É. e aí tiveram que Tobey falou chamar pra mim, não outras aceito pessoas. ser de Mas se menosprezado chamasse o desse Andrew jeito. Garfield, ele ia. Mas existe, Garfield topa tudo. mas vou te falar, a essa altura do campeonato, eu não duvido que os 3 Homens-Aranhas do live action, o Tobey, o Vai Andrew aparecer Garfield lá. e o Tom Rapaz. Holland, eu não duvido que eles não apareçam nessa sequência que tá pra sair. É, porque tudo, né? Nem que vai seja questão na do- dublagem, né? Porque, cara, não, claro, mas tipo, tá. A maior característica, o Homem-Aranha através do Aranha-Verso, né? É uma sequência que tá abrangendo tudo. Eles vão criar um exército de variantes do Homem-Aranha. Então. E essa vai ser só o segundo filme de uma trilogia. três. Trilogia. Tem um terceiro vindo aí. Pois é, então aproveita aí, você que não viu ainda filmes, dependendo de quando você vai ouvir e falar sobre esse podcast, você já pode, antes de ir pro cinema, já pode ouvir todo esse nosso podcast. A gente falou muito sobre o Homem-Aranha aqui, tô vendo a aranha por todos os lados, né? Deu uma ali. E eu vou falar do Homem-Aranha mais legal que eu encontrei na internet, que é brasileiro, que é o Spider-Crente. Nossa! eu pensei que você fosse falar daquele que vai sair na Alpha Prime, que é o Aracnídeo, o quê? Aracnídeo Dourado. Ah, Aracnídeo Dourado. Não. Aracnídeo Dourado, que é brasileiro. É o É Spider... sério isso? E tá na editora Quimera. É, vai sair na Tem, ó, Tá gente, vendo? ficha técnica ó, dele. A gente vai fazer contato com o Kevin Feige lá, né? Kevin. Feige, O com o Homem do Fed, Boné. Kevinho. com o Kevinho, e a gente tem uma aranha brasileira, um Homem-Aranha brasileiro, que é o Aranha Dourado. Aranha Dourado, E tá- se o vai sair Kevin. na Alpha. O Anderson, E se o Kevinho não quiser, a gente fala com o Jaiminho também. E o Elian conseguiu o quê? O Spider-Crente, galera. Fica ligado aí, Spider-Crente é o Spider evangélico, né? Crente. Que é brasileiro, ele encontrei na internet. Não é o Spider lá, o lutador não, né? Que é O Anderson. o Anderson Não, Silva, não. né? É, Anderson Silva. Spider. É isso, galera. Nesse Brasileiro. clima de descontraição, a gente está chegando mais ao fim de mais um podcast aqui super especial sobre o Aranha Verso, né? A gente falou aqui sobre a origem, falou sobre a trajetória, falamos aqui sobre os games, falamos sobre os quadrinhos, falamos sobre a animação número 1, vai vir a animação número 2, os live actions, né? Os meus favoritos. E queria agradecer mais uma vez a participação dos meus amigos aqui, colaboradores, também apresentadores. E fala as suas redes sociais, por gentileza, Vini Andrade. Andrade? Spider Vini, vai lá. De onde surgiu esse Andrade aí, gente? Mas assim, então, gente, se vocês quiserem me acompanhar aí nas redes sociais, eu tô no Instagram,
@vinimedeiros com Z no final. Se quiser me seguir no Twitter também, @zmult2, troca uma ideia comigo lá, manda mensagem. E se quiser me achar no YouTube, além daqui, eu tô no meu canal de games, que é o Z Games, @ZGamesEnredos, que é o link que tá certo. Mas se você procurar Z Games na busca aí, você me acha. E também tem o Multiverso Z. No Z Games eu falo sobre jogos, no Multiverso Z eu falo sobre quadrinhos, games também, não, games eu falo no Z Games. Eu falo de quadrinhos, de filmes, de outras mídias aí, inclusive sobre Miranha. E é isso. Show. Nosso amigo Vanderlei, deixa suas redes sociais, por favor, como é que faz pra achar a Editora Quimera? Pra você achar a Editora Quimera, basta digitar o seguinte, editoraquimera.com, Editora Quimera com K, você vai conseguir, ó, ver muita coisa bacana. Tem super-heróis, tem Alpha, tem... Capitão Red, Nós tem Lagarto temos, nós Negro. temos, olha, nós temos o Quimera Verso. Isso. Fala do Quimera E Verso. o Quimera Verso tem Lagarto Negro, tem Asa Asa Guerreira, tem Dragões do Futuro, tem Timerman, tem agora Fighting Pose, assim, o universo da Quimera tá gigantesco. Então, venha ser também um quimeriano. Tem muita coisa bacana. E detalhe, se o pessoal curtiu Aranha Verso, vai curtir o Quimera Verso. Sim. Tá? E, gente, compartilha esse vídeo, divulga, porque, como o Elian disse, você tem esse poder. E como a gente sabe, com grandes poderes vem Grande responsabilidade. Responsabilidade. A sua responsabilidade, galera, Agora é curtir essa compartilhar. live, compartilhar, Dar seu comentar, like. mandar pras pessoas, tá bom? A nossa comunidade tá aberta aí, Ó. estamos criando nossa comunidade, então aproveita, tá bom? Lembrando que você pode me achar também nas redes sociais, Elian com 2 L's, mas você pode achar também, queria convidar você a curtir as nossas páginas, né, nas redes sociais, no Instagram, que é @meuherói, no Twitter e também no TikTok, Meu Herói Quadrinhos, tá bom, galera? Então, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, obrigado aí. Foi um prazer falar sobre o Homem-Aranha, né? Esse universo tão rico. E é isso, galera. Com esse clima que a gente acaba mais um podcast número 6 sobre o Homem-Aranha. Lembre-se o seguinte, o amanhã é hoje. Força, meus heróis! Spider-Man. Spider-Man, 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 Dizzy Row, Crazy Crow, Spider-Man. Spider-Man!